Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez, obrigado pela vossa paciência. Nós deveríamos ter começado a nossa live hoje às 16 horas, conforme foi marcada e anunciada há quase uma semana. Infelizmente, tivemos um corte momentâneo de energia. Estamos em Angola, como é óbvio. Foi então o motivo do nosso atraso. Nós tínhamos sugerido conversar hoje em torno de um tema que considero fundamental para a percepção da nossa realidade e porque os temas que vou trazendo para as nossas reflexões, para as nossas discussões, apesar de que nem muita gente tem colocado provocações que possam efetivamente protagonizar qualquer discussão, mas eu acho que é importante este exercício porque é um mero exercício cívico e nada acadêmico, é mais cívico, e por isso faço sempre a questão de refletir com vocês nos termos mais simples possíveis para tornar acessível e compreensível ao máximo aquilo que nós propusemos como reflexão. Hoje nós vamos refletir em torno de um tema que igual ao que trouxemos a semana passada sobre o estado necessário e as suas obrigações, como disse, temas que dificilmente nós temos estado a discutir aqui no nosso contexto, porque para alguns parece uma questão meramente acadêmica e nem as academias têm tido, em muitos casos, oportunidades para fazer reflexões de gênero, e até porque basta olharmos para digamos, a morfologia ou a forma como as nossas instituições de ensino se comportam e são digamos, apresentadas, feitas dentro de um contexto de muitos tabus, né? Ainda não é uma academia que podemos considerar libertária, do ponto de vista da pedagogia prática, se quiséssemos aqui trazer um pouquinho a ideia de Paulo Freire. Mas, não obstante a isso, eu entendo que nós podemos aproveitar outros espaços que existem para fazermos reflexões, para partilharmos saberes e como este. E por isso eu faço este exercício dentro de uma perspectiva daquilo que compreendo ser o espaço cívico, e faço também porque acredito nisso e eu, como vocês sabem, e vou fazendo sempre a questão de referenciar isso. Faço parte de um partido, o Bloco Democrático, partido que tem no centro da sua matriz ideológica a defesa da cidadania, e a cidadania aqui não é um corpo único, a cidadania é uma forma de vida, a cidadania é a forma como nos expressamos, é a forma como nós compreendemos os contextos e contribuímos para o seu progresso, é a forma como nós reivindicamos direitos, é a forma como nós nos apresentamos como arautos daqueles que não têm voz. Portanto, é nesse contexto de espírito bloquista que eu entendo que posso contribuir para este exercício e por isso mesmo é absolutamente normal. Quem conhece um pouquinho da filosofia política do Bloco vai perceber que não é natural que eu me desassocie de alguns conceitos, como o conceito de cidadania, conceito de liberdade e conceito de modernidade, que são palavras que para um militante do Bloco tem de manjar, tem de saber articular, né, porque faz sentido. Então, hoje o nosso tema é sobre a função política dos tribunais. Os tribunais fazem parte daquilo que em ciência política chamamos de instituições judiciárias.
né? E a instituição judiciária não está só o tribunal, está a própria PGR, os tribunais no seu todo, observando toda aquela escala e classificação que elas adotam, sobretudo nos regimes democráticos, que são os chamados regimes modernos. Os regimes modernos são aqueles que adotam sistemas políticos não consensuais, mas que permitem o exercício do poder, né? Mas também a participação, o acesso ao poder, né? E traduzir também a própria participação, porque uma das coisas fundamentais que nós temos que compreender é que no sistema de regimes considerados modernos não vale apenas a existência do poder, é preciso que esse poder seja participado. E a participação aqui é fundamental porque há aqui um elemento que dá corpo ao poder, que é aquele que a própria ciência política também chamou de súbditos, que são, na verdade, são os cidadãos. E hoje vamos falar, então, do papel político dos tribunais, com grande ênfase para os tribunais chamado Tribunal Constitucional. Mas a nossa sugestão não é só falar sobre o papel político dos tribunais. Nós queremos fazer a contextualização da existência e do papel que essas instituições chamadas, que é uma das instituições judiciárias, desempenha para o funcionamento de um determinado contexto. E aqui nós trouxemos dois contextos diferentes, e são opostos, na verdade, que é o contexto democrático e o contexto autoritário ou ditatorial. Portanto, nós trouxemos esta colocação para permitir compreendermos o nosso contexto sem querer obrigar que vocês tirem as mesmas conclusões que eu, porque há sempre aqui um espaço de liberdade e, portanto, nós estamos nos servindo destas tecnologias, desse espaço tecnológico que existe, não deixa de ser um espaço, apesar de termos ferramentas que a gente utiliza, mas não deixa de ser um espaço tecnológico, para podermos partilhar e cada um de vocês tirar conclusões, porque cidadania é isso, não obrigar que as pessoas pensem da mesma forma que a gente, tirem as mesmas conclusões que a gente, mas que cada um faça a sua reflexão e chegue à sua própria conclusão, né? E tome uma atitude reflexiva. Portanto, como disse, o Tribunal Constitucional, que será a nossa análise dentro dessa conjuntura de reflexão em torno do papel político dos tribunais, com ênfase ao Tribunal Constitucional. Como disse, o Tribunal Constitucional é uma das partes daquilo que em ciência política chamamos de instituições judiciárias. Portanto, é fundamental essa reflexão. No âmbito do que nós podemos considerar como base para compreendermos esse contexto da reflexão sobre o papel político dos tribunais, temos que compreender o seguinte. Se há aqui uma preocupação de compreendermos o papel político desta instituição, do tribunal, sobretudo do Tribunal Constitucional, dentro do contexto político, é importante percebermos que vamos refleti-lo também dentro de uma perspectiva concreta e real que possa ser compreensível, né? E que a partir daquilo que ela traduz como resultados, porque é uma instituição que tem de produzir resultados, porque concorre para o funcionamento da sociedade, porque é uma das instituições que, no conjunto das outras, concorrem para o funcionamento da sociedade e permitem até aquilo que chamamos de governabilidade, porque se não existe tribunal, não há governabilidade. Se o tribunal funciona bem, também há governabilidade. Se funciona mal, a governabilidade também não é boa. Portanto, é fundamental isso. Os tribunais constitucionais exercem sim função política, porque às vezes a questão pode ser colocada, mas como assim um tribunal exercer função política? Sim, exerce função política, porque as instituições políticas, dentro das características
dos elementos que caracterizam os Estados, conforme falamos na live anterior, que existe o território, existe a população, existe o poder que é representado pelas instituições, e um destes poderes é o poder que reside na instituição chamada tribunal. Portanto, o Tribunal Constitucional exerce alguma função política, que basicamente tem a ver com grande temas fundamentais, que é, primeiro, tem a ver com a separação de poderes. Portanto, se vocês perceberam que eu anteriormente falei sobre as características dos regimes democráticos ou regimes políticos modernos, está aqui a questão fundamental da separação dos poderes, e é uma colocação iniciada por Montesquieu, que faz esta análise para permitir que não haja interferência e tornar possível a governabilidade, ok? Então, um dos grandes temas que ela se preocupa tem a ver com a separação de poderes, direitos fundamentais, o respeito ao garante dos direitos fundamentais, o funcionamento das instituições, né, e a forma da representação do poder, que pode ser através dos sistemas centralizados, federativos e aí por diante. Portanto, ela tem essa função, e essa função é política, mas apesar de ser uma instituição judiciária, ela exerce essa função política. Então, esse exercício é exercido pelos tribunais e tem características próprias. Como é que nós podemos encarar, finalmente, e compreender que os tribunais têm uma função política dentro dos contextos do que nós podemos chamar de sistemas? Primeiro, nós precisamos perceber o seguinte: todos os regimes, todas as nações, todos os estados adotam aquilo que nós chamamos de regimes, né? Regimes políticos, mas também, além dos regimes políticos, eles têm uma forma como traduzem esse regime através dos sistemas políticos. Portanto, nós vamos fazer a nossa reflexão aqui, e como está aí na nossa live, circulou durante a semana, a função política dos tribunais nos regimes democráticos e nos regimes autoritários, ok? Então, primeiro precisamos perceber o que é um regime político, para estarmos bem situados, e depois percebermos então o que é um sistema político, porque às vezes nós achamos que falar de regime político e falar de sistema político é a mesma coisa, né? Regime político, em ciência política, é o nome que se dá a um conjunto de instituições, né? E por meio das quais um Estado se organiza. Conjunto de instituições através das quais o Estado se organiza, de maneira a exercer devidamente o poder, aquilo que eu dizia, para tornar possível a governabilidade, porque não existe Estado sem governo. Se é um Estado, tem de haver um governo, e o governo é funcional se existirem instituições que permitem o seu funcionamento, no caso, aquilo que eu estou dizendo de governabilidade, né? Então, um conjunto dessas instituições permitem a governabilidade, permite que o poder seja exercido sobre a sociedade, sobre determinado povo. Portanto, conforme eu já disse também, nós não podemos falar de Estado, ou seja, só há um Estado onde há um povo, onde há instituições, que são as instituições que têm o poder de administrar o Estado e tem de ver quem se beneficia do poder exercido por uma ou por outra instituição, portanto é a sociedade. E aqui nós podemos ter exemplo de regimes políticos, como é o caso de regimes democrático, regime autoritário, regime totalitário e por aí adiante. Portanto, são tipos, formas de regimes políticos que nós temos, né? E eles são representados em função dessa compreensão que nós estamos aqui apresentando, partindo do entendimento segundo o qual um regime político é o conjunto de instituições que permitem o exercício do poder,
né? Ou a organização do Estado para permitir o exercício efetivo do poder sobre a sociedade. E o que é que será então um sistema político? O sistema político será o conjunto de instituições, né? Por meio dos quais um Estado se organiza. Portanto, são coisas diferentes. De um lado estão as instituições que permitem o exercício do poder sobre a sociedade. Do outro lado está o conjunto de instituições sobre os quais o Estado se organiza. Portanto, essa diferença é fundamental para compreendermos o que é que nós queremos efetivamente entender quando, de facto, apresentarmos aqui a nossa percepção sobre o estado dos tribunais, sobretudo do Tribunal Constitucional, num contexto de democracia e num contexto de autoritarismo, como vimos, num contexto do regime democrático e num contexto do regime autoritário. No regime democrático, estamos a dizer que é o regime da abertura, é o regime do diálogo, é o regime da participação, é o regime da concorrência saudável, é o regime da legalidade, é o regime, digamos, da responsabilidade também, né? Porque não basta só estar no espaço legal, no espaço livre, no espaço de liberdade, no espaço de respeito, se não houver a questão da responsabilidade, porque os atos praticados por qualquer ente público, por qualquer instituição, são atos passíveis de qualquer responsabilização. Ou seja, o próprio Estado se organiza e tem instrumentos que podem responsabilizar quem efetivamente estiver contra os princípios, contra os valores que aquela sociedade, considerada Estado, tem como elemento de defesa e preservação. Portanto, no regime democrático, os tribunais constitucionais têm uma função chamada a função contramajoritária. A função contramajoritária ela é fundamental porque permite pronunciar-se, o Tribunal Constitucional permite pronunciar-se quando o poder, os atos das instituições que representam o poder é exercido contra os princípios constitucionais que ferem a democracia. Lembram-se que eu falei aqui de liberdade, respeito, igualdade de circunstância, de participação, poder participar. Portanto, quando está em causa estes valores democráticos, aqui a função contramajoritária, chamada função contramajoritária dos tribunais, contra a maioria ou contramajoritária dos tribunais, que ela se pronuncia para restituir a legalidade que está sendo ferida. Mas isso só acontece nos regimes democráticos, ok? Num regime que não é democrático, vamos ver no regime autoritário já não acontece, embora também haja aqui uma função contramajoritária, mas não será no sentido de repor a legalidade. E quando existe, de facto, esta possibilidade da observância pela legalidade, estamos a dizer que os tribunais, no regime democrático, no regime de respeito, no regime de liberdade, no regime de corresponsabilização e responsabilização, tem a função do controle da legalidade. Ela tem de controlar a legalidade, ok? Tem de garantir os direitos das minorias. É função dos tribunais. E aqui, do Tribunal Constitucional, que é o nosso elemento de análise. Tanto controla se os atos praticados pelos gestores, por outros poderes, por isso é que uma das funções políticas que este tribunal tem é da separação de poderes,
da garantia dos direitos fundamentais, do controle do funcionamento das instituições. Portanto, ele tem de velar pela legalidade, se o respeito pela separação de poder está sendo observado, se os direitos fundamentais estão sendo salvaguardados, se nenhum cidadão está sendo colocado à margem do que são os valores democráticos, ok? Se as instituições funcionam democraticamente. Esta é a função do Tribunal Constitucional. Portanto, controla, tem o controle da legalidade, tem de se preocupar a garantir o direito das minorias, ok? Pronunciar-se sobre os atos inconstitucionais. Tem de pronunciar-se sobre os atos inconstitucionais e não jogar a favor da inconstitucionalidade, ok? E aqui, essa é uma das grandes funções contra-majoritárias do Tribunal Constitucional. O facto de poder invalidar os atos das outras instituições, dos outros poderes, do Executivo, do Legislativo e até de outros poderes inferiores a ele, dos tribunais. Ele invalida isso. Isso ocorre quando ele percebe que há aí valores democráticos que estão sendo colocados em causa. Portanto, o tribunal, nos regimes democráticos, eles têm essa função. O que acontece nos regimes não democráticos, chamados autoritários? Também há aqui uma função contra-majoritária. Há também um pronunciamento do Tribunal Constitucional. Então, nos regimes autoritários, e porque nos democráticos o controle da legalidade é uma das funções, no autocrático, no autoritário, a primeira preocupação é a proteção dos direitos individuais. Aqui uma atenção. Os regimes democráticos, quando se preocupam em garantir o direito das minorias, no fundo, daquelas pessoas que não têm voz, e aqui está a questão desse exercício cívico, né, da cidadania que nós no Bloco defendemos com muito orgulho, né? Há também proteção dos direitos individuais nos regimes democráticos. Só que nos regimes autoritários também há proteção dos direitos individuais, mas dos indivíduos ligados a um aparelho, daquele grupo que tem o controle, o monopólio de tudo. Ok? Tanto, está mais preocupado em proteger o chefe, o patrão, o todo soberano, o autoritário, quando deveria proteger aquele que, ou seja, não proteger, mas preocupar-se em salvaguardar direitos daqueles que não têm escola, que não têm saúde, que não têm habitação, ok? Que não têm direitos, né? Aqueles cujos direitos lhes estão sendo sonegados ou usurpados. Nos regimes autoritários também acontece proteção de direitos individuais, repito, dos poderosos, né? E muitas das vezes por medo, né? E não vamos aqui falar como é que nesses contextos funciona, porque já podem perceber, se está preocupado em proteger os direitos de A ou B, é porque o A ou B é quem decidiu que ela estivesse aí, que exerce aquele poder dentro desta instituição. Uma outra preocupação é a legitimidade jurídica dos órgãos do governo. Nos democráticos também acontece. O tribunal tem de legitimar as decisões dos órgãos, mas só quando elas não ferem os princípios da legalidade, os princípios democráticos. Okay? Por isso é que ele, no contexto democrático, pode derrubar qualquer decisão que não for objeto, que não for resultado de uma observação constitucional. Pode derrubar.
Nos autoritários, só legaliza, só aceita, só ratifica, só valida, ok? E mais, ele, no regime autocrático, autoritário, o tribunal usa o espaço chamado tribunal como local de denúncia, ok? Ao invés de proteger, denuncia ainda quem está fazendo recurso àquela instituição, exigindo que ela, na qualidade do garante da Constituição, se pronuncie contra. Então, é a favor, usa aquele espaço como um espaço público para pronunciar-se contra os interesses daquele indivíduo que ele está preocupado a defender. Portanto, estamos aqui diante de duas realidades díspares e nós podemos, trazendo para uma realidade mais concreta, a nossa, no caso, podemos muito facilmente concluir e ter até noção sobre que modelo de tribunais nós temos. Né? E é uma febre hoje no continente, para não falar cá entre nós, todo mundo sabe, e é importante que esse exercício seja feito, porque muitas das vezes não conseguimos distinguir sistemas de regimes, funcionamento das instituições no regime A e no regime B, portanto, e acabamos criando uma consciência de participação à medida dos interesses, né, desses regimes, e muitas das vezes até assumimos a culpa de não podermos ter voz, ou seja, naturalizamos o silêncio, naturalizamos a apatia, naturalizamos o nosso comportamento de cidadãos que terceirizam responsabilidades às instituições. Então, na verdade, se nós tivéssemos num contexto democrático, como disse, a corresponsabilidade, no caso, as instituições têm as suas próprias responsabilidades, mas o cidadão também tem a sua própria responsabilidade. Atenção que isso acontece nos regimes democráticos, onde há preocupação pela legalidade, há uma enorme preocupação pela salvaguarda dos direitos fundamentais, há uma enorme preocupação dos tribunais pronunciar-se quando percebem que há ali não só invasão do espaço, mas a limitação do espaço para o exercício da cidadania, que é feita, digo, no espaço de liberdade e corresponsabilização. Portanto, só ocorre isso. Quando isso não ocorre, nós podemos perceber imediatamente que tipo de regime temos. Portanto, não precisamos de muita filosofia política, de muita ciência política. Precisamos primeiro apenas compreender, digamos, os valores mínimos dos sistemas, o que elas defendem, o que elas propagam, o que elas divulgam e qual é a finalidade que elas buscam. Portanto, isso é que eu sugeri como reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e agradeço aos que nos acompanham ou aos que poderão ver esta live mais tarde, mas estou satisfeito porque tenho recebido um bom feedback. A semana passada eu tive reações boas, também recebi críticas, como é lógico. Isso não é um espaço de sapiência, de omnisciência, é apenas um espaço que eu criei para, no âmbito das minhas responsabilidades cívicas e como militante e dirigente do Bloco Democrático, poder partilhar com vocês isso. Como disse, nós defendemos a cidadania, e eu digo sempre, e é uma percepção minha, a cidadania não tem nome e não tem espaço de expressão. Ela pode ser expressa em qualquer espaço. Do mesmo jeito que alguns podem usar uma sala de aula, um jardim, uma praça, no mercado,
nós podemos escolher como espaço de expressão cívica esse espaço tecnológico. Portanto, e temos que aproveitar o máximo pela oportunidade que nós temos, pelo que convido-lhe a estar comigo na próxima live, quarta-feira, que nós poderemos oportunamente partilhar a temática e espero que você aproveite o máximo esta oportunidade de hoje e, como sempre, né, partilhe para que esta mensagem chegue a mais gente e podemos compreender, afinal de contas, qual é a responsabilização que os tribunais têm e qual é a forma como nós podemos caracterizar o nosso contexto, ok? E como é que nós podemos nos situar nele, como é que nós podemos intervir para que uma outra situação nos seja garantida e pudermos então nos sentir copartícipes e corresponsáveis na construção deste país que pertence a si e a mim também. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima quarta-feira, então.